Graça e paz, queridos irmãos, missionário Jefferson passando por aqui, mais uma vez, desejando a você a graça, o conhecimento e a paz daquele que vive e reina para todos sempre, nosso amado Senhor e Salvador, o Cristo do Pai, o Cristo Filho do Deus vivo. Aleluias! E justamente nesse dia, eu gostaria muito de falar sobre vida. Precisamos entender um pouco mais também sobre a vida que Jesus tem trazido até nós. Ele é a própria vida. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a palavra diz também que o mundo jaz no maligno. Ou seja, tudo aquilo que está no maligno está morto, está separado da fonte da vida, que é o Pai. Tudo aquilo que está se opondo à vida, ao Pai e a Jesus, está morto, porque está separado. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. A palavra do Senhor, do Senhor está dizendo para nós, aqui no capítulo 5 do livro de João, sobre o título, a partir do versículo 16, o título é A Vida por Intermédio do Filho. Então, nós precisamos entender o que é vida realmente. Porque se este mundo está no maligno, este mundo, ele está morto, com toda a sua concupiscência, e se opõe à fonte de toda a vida, que é o Pai de nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então eu queria ler essa passagem com você. Está escrito aqui, a partir do versículo 20, diz assim: Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Interessante aqui, nós falarmos que o mesmo poder que o Pai tem, Ele concedeu a Jesus, o Filho. Por isso Ele fala, eu sou a vida, E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai à vida, ninguém conhece o Pai sem ser ressurreto, sem ser ressuscitado por Jesus. Jesus tem este poder e foi dado todo poder e autoridade nos céus, na terra e até debaixo da terra. E aqui no capítulo 6, a partir do versículo
53, né? Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, Jesus estava falando aqui que ele é o pão vivo que desceu do céu e quem se alimentar dele viverá, porque ele é a própria vida. E quem comer da sua carne, quem beber do seu sangue, terá vida em si mesmo. Muitos dos seus discípulos se escandalizaram com essa palavra, quando Jesus disse sobre ele ser a carne, né, e o sangue, que os discípulos precisariam se alimentar. Então, se alimentar da carne é se alimentar da palavra de Deus, é fazer parte do corpo de Cristo, é sofrer as aflições do Evangelho, é sofrer as perseguições por causa da justiça, é ser açoitado, é ser espancado, muitas vezes humilhado, né? Desprezado. Este é o corpo de Cristo, esta é a igreja que suporta as aflições pela justiça do reino de Deus. Participar do corpo de Cristo é participar das suas aflições, é participar das guerras que têm que ser travadas, sim, mas também se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da presença de Deus. É muito importante. E o sangue, beber do sangue, o sangue simboliza a nova aliança, a aliança de vida eterna, definitiva, que Jesus aspergiu por nós. Ele derramou o sangue, e há poder no seu sangue para nos trazer vida, e vida com abundância. Então, participar do sangue de Cristo é acreditar, é se alimentar da carne, para que a sua fé aumente e para que você creia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Ele nos enviou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Todo poder Ele nos concedeu, poder sobre o mal, poder sobre todo o mal Ele nos concedeu, que é o Espírito Santo. Quem bebe do Espírito Santo, bebe do sangue de Cristo. E quem se alimenta da carne e do sangue de Cristo, tem vida em si próprio. Já passou da morte para a vida eterna. Já não há mais condenação para quem tem a vida em si mesmo. Quem tem Jesus em si mesmo. É necessário, então, que você ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, que é Jesus, e receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, não só sobre você, mas em você, porque então aí você está religado com a fonte da vida. Você já não está mais separado da vida, você não está mais morto, porque este mundo, mesmo existindo, não tem vida em si próprio. Por isso Jesus veio como a verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso Jesus veio nos trazer vida eterna. Ele veio nos justificar, Ele veio nos resgatar. Nascemos em meio a uma guerra, e em meio a essa guerra é a guerra entre o pai da verdade e o pai da mentira. O pai da verdade é a fonte, é o pai, é Deus, o Deus vivo. Este é o pai de Jesus, porque Jesus é a vida concedida a nós. E também este mundo jaz no maligno, que é o pai da mentira, porque ele criou a mentira, ele é o criador da mentira. O que é a mentira? É o sofisma, é uma mentira com aparência de verdade. Então, muitos estão mortos por acreditar na mentira, mas a vida eterna, que é Jesus,
veio a este mundo, como luz a este mundo, para que nós tivéssemos vida em si mesmo. Ou seja, para que nós tivéssemos o próprio Espírito de Deus em nós, novamente, fôssemos religados, porque aí sim passamos da morte para a vida. É importante entendermos que nós nascemos neste mundo e parece que estamos vivos. Mas se você ainda não conhece a verdade, você ainda não creu em Jesus, e você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não se arrependeu desta natureza carnal, pecaminosa e maligna, você ainda é filho do diabo, do opositor, daquele que se opõe a tudo que é vida, daquilo que é da fonte criadora, daquilo que é Deus. E se opõe a Jesus, e se opõe a todo aquele que crê em Jesus e se declara amigo de Deus. Essa pessoa se declara inimigo do diabo, porque recebeu vida em si mesmo. É importante então entendermos que por mais que estejamos aqui, nos movimentando, enxergando, falando, sentindo, nós estamos, se estivermos fora de Cristo, se ainda não tivermos recebido o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa salvação, a garantia da vida eterna, ainda estamos mortos. Porque é necessário então nascer de novo. Precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer da palavra, do conhecimento de Deus, crermos pela fé e recebermos o Espírito Santo em nossas vidas para recebermos vida, e vida com abundância, e vida eterna. Porque é isso que Jesus veio nos trazer, Jesus veio nos oferecer essa vida. Então, se você, a partir de hoje, começar a se alimentar da carne de Jesus e do sangue de Jesus, que é a palavra de Deus, que é o corpo de Cristo, e receber o Espírito Santo sobre a sua vida, e ser conduzido pelo Espírito Santo, então você se torna filho da fonte, filho de Deus, e recebe vida em si mesmo, recebe Jesus na sua vida, e você passará da morte para a vida, e não haverá mais condenação para você, porque você passa a ser nova criatura, não mais carnal, mas espiritual, e agora com o selo da promessa, e se tornará semelhante a Cristo. Este é o propósito da vinda de Jesus, nos trazer o Pai. Jesus nos trouxe o Pai para que conhecêssemos a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nos tornemos parecidos com Cristo, o seu Filho amado em quem Ele tem prazer. Então fica aí essa palavra, essa dica aí para o seu coração. Saia da morte e venha para a vida, que é Jesus. Jesus, aonde você estiver neste momento, no seu quarto, no seu trabalho, se você fizer uma oração sincera, se humilhar diante do Senhor Jesus, Ele vai te exaltar, Ele vai te tirar da morte e vai te colocar na vida eterna, tá bom? Sem Jesus não há vida. Isso aqui que estamos vivendo sem Jesus é uma ilusão, mas se nós cremos em Jesus e recebermos do seu Espírito, nos tornaremos filhos, e aí sim, teremos vida em nós mesmos, tá bom, queridos? Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando.